o risco que a gente tem na América Latina hoje é da desintegração dos estados nacionais. É curioso que às vezes a gente ouve as pessoas falando como se o Estado fosse o inimigo. O próprio Milei, na Argentina, usa esse discurso contra o sistema. Tudo bem, o sistema oprime muitas vezes, mas a ideia de que é a liberdade do cidadão, é cada um por si. Olha, o que a direita na América Latina propõe é a volta do que se chama de Estado natural, o Estado de natureza. O que é? Todos contra todos. Cada um se vira como pode, bang, bang. Porque na civilização, o Estado, não estou falando do Estado de São Paulo, do Rio de Minas, né? O governo, o ente estatal, tem um monopólio da força. Só o Estado pode exercer o poder de polícia. Quando o Estado se desintegra, vira o caos, porque daí cada um acha que pode resolver sozinho e as bandas, os grupos criminosos vão avançando e dominando territórios. Então, o projeto da direita na América Latina é a desintegração do Estado. Não é um projeto mais como era nos anos 60, de ditaduras fortes, mas de Estado fraco. Não existe nada mais fácil de você controlar do que populações que não têm um Estado organizado. Os Estados Unidos, quando veio aquela fase, caiu a União Soviética e aí reinaram sozinhos aí no planeta durante um bom tempo, tinham esse projeto de atacar estados que pudessem ter algum tipo de independência. Isso foi feito no Oriente Médio, destruíram Iraque, Líbia. O que entrou no lugar? Entrou democracia? Não. Entraram territórios caóticos. Até hoje na Líbia não tem governo direito. Tem um caos. O projeto é plantar um caos aqui no Equador. Então isso é que nos preocupa. Eu falava, esse aqui é o presidente atual, né, o Noboa, 35 anos, inexperiente. Será que tem condição de enfrentar uma onda dessa? É um ataque total dos grupos criminosos contra um governo recém-eleito. Estão testando a força do presidente, do jovem presidente que acabou de ganhar a eleição lá no Equador. Essas aqui são imagens daqueles criminosos que invadiram um estúdio de televisão logo depois de serem presos, que a polícia entra e consegue prendê-los. Felizmente, nenhum jornalista, nenhum funcionário, nenhum técnico da televisão foi atingido, porque eles estavam fortemente armados. O Equador vive um longuíssimo processo de desintegração do Estado. Eu falava da dolarização, um Estado que não tem moeda própria. E isso veio antes do Rafael Correa. A gente tem uns personagens no Equador, uma sequência impressionante. Em 1996, a gente até separou, eu separei aqui as imagens, um sujeito chamado Abdalá Bucaram foi eleito presidente do Equador. Olha a figurinha que foi eleita. Ele foi afastado um ano depois. Olha o bigodinho. Olha o bigodinho. Pois é. Que mau gosto. E fica a dica, viu, gente? Se você pensa em ter esse bigodinho, tem uma outra figura histórica que já usou, não é legal ser associado. Não é legal. O Bucaram foi afastado por incapacidade mental, um ano depois. Olha só a sequência. 96 eleito, 97 afastado. Aí, em 98, é eleito o presidente Jamil Mawad, que era prefeito lá da capital de Quito, uma cara mais de empresário, né? Parece ali o Macri da Argentina, um jeitão. E o que ele fez? Dolarizou o Equador. A grande solução é dolarizar, transformar quase numa colônia. Afundou o país. Também teve que sair corrido do poder. Houve rebelião indígena, rebelião popular no Equador. Na sequência, né, depois da dolarização e dessa rebelião, vem um outro presidente de origem militar, Lúcio Gutiérrez. Durou 2 anos no poder. Em 2005, ele se escondeu dentro da Embaixada do Brasil. Ele entrou no porta-mala do carro. Já não é mais o Mawad, é o Lúcio Gutiérrez, aí, ó. Teve que se esconder dentro da Embaixada Brasileira em Quito. Eu, na época, fui cobrir esse caso lá, em 2005. Ficou escondido vários dias. A crise era uma crise sem fim. O Lúcio Gutiérrez tinha chegado ao poder com um programa de respeitar as populações indígenas, não deu nada certo, saiu fugido. E aí, finalmente, em 2007, se elege o Rafael Correa e faz um governo, 10 anos, um governo de reconstituição do Estado, utilizando a renda do petróleo, como explicava agora há pouco o Amaury Chamorro, para políticas sociais. Ele era alinhado com o Hugo Chávez, na época, na Venezuela, com o Lula aqui no Brasil, com a Cristina e o Néstor Kirchner na Argentina. Foi um governo que melhorou a vida e trouxe alguma estabilidade no Equador. E ele até elegeu o sucessor, um sujeito chamado Lenin Moreno. Mas o Lenin foi cooptado pela direita
e iniciou-se no Equador um processo muito parecido com o Brasil. Lawfare, perseguição judicial. O Rafael Correa, ao contrário do Lula, tomou a decisão de fugir e hoje mora fora do Equador. O sujeito que era vice do Rafael Correa, também perseguido judicialmente pela direita judicial equatoriana, foi preso, ficou preso vários anos. E aí, pós-Rafael Correa, veio o desmonte, terminaram de desmontar o Estado equatoriano e a gente chega a esse quadro que temos hoje. Um país que funciona como entreposto de distribuição de cocaína, dominado por bandas criminais, por grupos criminosos, e que mal consegue enfrentá-los. Tem que declarar estado de exceção. O risco sabe qual que é, gente? Porque fica assim um impasse. Ou é o desmonte do Estado Nacional, ou é o que aconteceu em El Salvador. Lembram o presidente Bukele? A Bukelese... como é que se diz isso? Eu não vou me arriscar. Mas esse aqui é o Bukele. Tenta, a gente quer ver. Bukelização. Ih, deu certo. Bukelização dos países aqui da América Latina. O Bukele, um presidente também, El Salvador, dominado por grupos criminosos. E ele entra com uma plataforma de ultradireita, ordem, quase um ditador. Então o risco que nós temos é esse. A população fica desesperada e nessa hora eu quero ordem. Alguma ordem tem que ter. Tanto que o próprio Rafael Correa está apoiando o que o governo atual lá no Equador faz. Então o risco, acho que hoje na América Latina, é esse. Você traz um sujeito como o Milei na Argentina, vai arrebentar com tudo, vai dar tudo errado, e aí quem vem para salvar? Alguém mais à direita ainda, um fascista, alguém para botar ordem. O Brasil chegou muito perto disso. Agora aqui, realmente, talvez as nossas instituições, a nossa economia, a nossa sociedade conseguiu resistir um pouco mais e não permitiu que esse projeto de destruição, o Bolsonaro tinha falado, lembra? O meu objetivo, antes de construir, é destruir. E ele tentou, com Paulo Guedes e tal. Então, é esse o caminho na América do Sul, na América Latina, que a gente tem que resistir. Porque do libertário, que não é libertário, é extremista, Milei, o caminho é ladeira abaixo para algo parecido com o Equador. E depois El Salvador. Aliás, literalmente, ele se apresenta como El Salvador, mas é o presidente o Bukele, que controla as cadeias de maneira brutal, é quase um ditador, é ordem a qualquer custo, e a população aplaude, porque a alternativa é tiroteio no meio da rua. Olha o caos. Nós já temos um aperitivo disso no Rio de Janeiro, onde ontem o prefeito Eduardo Paes pediu ajuda para o governo federal, porque está querendo fazer uma obra numa parte lá da cidade e os milicianos dizem só tem obra se pagar. A construtora só faz a obra se pagar uma taxa para a milícia. Isso é Estado paralelo, então a gente tem um aperitivo já no Rio de Janeiro do que pode acontecer. Por aqui o Eduardo Paes, de maneira correta, pediu ajuda para o governo federal, porque para o governo do Estado, Roberta, para o Cláudio Castro, não vai ajudar muito, já que o Cláudio Castro, tudo indica, tem ligações políticas, não sei se pessoais, mas políticas com os grupos milicianos que implantaram esse terror também no Rio de Janeiro. Então a gente tem que enfrentar isso antes que seja tarde. Colocar ordem na democracia, não debaixo de porretada como fez o Bukele lá em El Salvador. E evitando esse caos completo que nós vemos, e lá a gente lamenta profundamente, a Roberta falou, eu também, Galápagos, né, que é uma ilha famosíssima, pertence ao Equador, mas também na parte continental, um país bonito, andino, tem uma costa bonita, tem uma capital belíssima, né, com centro histórico, enfim, um país que está sofrendo demais. A nossa solidariedade, principalmente ao povo do Equador, até estudantes. A universidade foi invadida, Guayaquil, e os estudantes foram sequestrados durante algumas horas por grupos criminosos que estão chantageando, estão testando até onde o Estado é capaz de ir nesse enfrentamento, um Estado que vai se desmilinguindo, né, Roberto?